Eu quero trazer uma simples reflexão da palavra de Deus para a tua vida, para a minha vida também. Nesta noite tão singela, em que eu creio que muitos filhos, se não puderam estar aí, pelo menos almoçando com o pai, pegaram aí o telefone, ligaram para ele, visto que a nossa igreja é uma igreja quase nacional. Tem pessoas aqui de quase todos os estados brasileiros. E em razão disso, nem sempre, em datas tão especiais como essa, existe a possibilidade de você estar com teu parente tão querido que é o teu pai. Amém? Hoje à tarde, me vieram vários nomes e eu pensei, Senhor, pregar nessa data, a gente pode usar grandes nomes da Bíblia Sagrada. Eu pensei Adão, aí vai lá Abraão, Noé, Isaac, Jacó, Davi, e quanto outros mais. Mas esta figura chamada José, aonde nós vamos tentar esta noite falar algo sobre ele, é uma história tão resumida que se prega tão pouco sobre a vida de José. Mas eu quero, em alguns pontos, falar esta noite sobre José, o exemplo de um homem justo. Diga comigo, José, um exemplo de um homem justo. Eu separei algumas coisas que Deus trouxe ao coração. Eu escrevi aqui 5 pontinhos, para que a gente possa ser bem didático esta noite e trazer um pouco sobre a vida deste homem. Queridos, eu e você somos conhecedores da história de Maria. A própria leitura que lemos parece enfatizar mais o nome da mãe do que o pai. Hein? Fala mais de Maria do que de José. Mas o que nós sabemos pela biologia, pela Bíblia, é que todo ser humano que existe fora Adão, porque Adão ele não veio de uma semente humana. Adão ele foi formatado por Deus. Ok? E a sequência da raça humana depois de Adão, eles nasceram de um homem, você querendo ou não, amando seu pai ou não, você nasceu dele. Aquela semente que foi plantada no óvulo da tua mãe, e depois de 9 meses, você gritou dizendo ao mundo, cheguei! Foi por causa de um homem. Diga comigo, foi por causa de um macho. Diga comigo, homem ou mulher, nascem de um macho, de um homem. Homem com homem não gera nada. Mulher com mulher não gera nada. Olha como Deus é perfeito. Só a mulher não gera nada. Mas hoje está tão moderno que existe a inseminação artificial. Mas aquele embrião que a medicina coloca lá no óvulo, querendo ou não, foi tirado ainda de um homem. Ela pode não ter uma relação sexual com o homem, mas o embrião foi tirado de um homem, então dá no mesmo. Veio de um homem. E a história de José é tão interessante, queridos, que ele, um rapaz novo, estava prometido para uma outra jovem. Uma jovem que eu acredito ser uma ou talvez
uma das mulheres mais lindas da Bíblia. Você concorda comigo? Eu creio que se Deus iria mandar Jesus, Deus escolheu algo bacana, não é? E José amava esta mulher com certeza. Queridos, e na leitura eu encontrei pelo menos 5 coisas que eu quero atribuir à vida de José. São virtudes que nós encontramos na leitura, não tem nada aqui teológico. Ele estava prometido para ela, havia uma data para o casamento, e é interessante que na leitura que nós ouvimos e lemos, Maria recebe a revelação do Espírito, mas José não. Até o momento José não estava sabendo de nada. E aquela ideia que chega para ele, de quê? De ela estar grávida. E o problema? Diga comigo, ele não era o pai. Eu te pergunto, o que você faria? Se estivesse noivo com uma mulher, de repente ela chega para você, meu amor, meu filho, eu estou grávida. Sabe de quem? É do Espírito Santo. É complicado, né? E o que é que nós aprendemos aqui? É que quando José ouve esta notícia, ele não entende. A ideia que ele tem na mente é: essa mulher se deitou com outro. Eu fui passado para trás. Aqui no interior diz que levou chifre, não é? Colocou lá o chapéu de couro. A verdade, ele está sentido. Mas a virtude que a Bíblia nos revela aqui é que José era um homem justo diante de Deus. E a Bíblia diz que, ouvindo esta notícia, escute, José, ele não quer inflamar a situação. O que é isso? José, ele não quer colocar fogo no negócio. Por quê? Ele poderia ir a ela, a família dela, e reivindicar a sua moral. Você imagine, naquela época, o resultado que seria uma traição. Naquela época, há 30, 40 anos atrás, um escândalo era algo tão notório na sociedade que as pessoas tinham vergonha do pecado, de fazer coisas erradas, que hoje é tão natural, mas há 40 anos atrás, 50, as pessoas tinham vergonha na cara, tinham vergonha de pecar, de cometer delitos assim. Agora tu imagine na cultura do judaísmo, o que José poderia reivindicar à família. Mas a Bíblia diz que ele não quer inflamar a situação. Ele não está entendendo o porquê. Ele não está entendendo essa questão de ser de Deus. Não está entendendo. Essa profecia parece tão diferente. Aonde se acreditava que seria de um homem, de uma mulher. Mas agora do Espírito Santo. A mulher está grávida. Que história é essa? Mas José, ele não quer inflamar a situação. Ele não quer colocar fogo no negócio. A Bíblia diz que muito educado, ele quer deixá-la secretamente. Eu encontro uma virtude na vida de José aqui. Talvez qualquer outro causaria uma explosão de fofocas, contaria para os amigos, mas José ouvindo, não dá mais.
ele pensa em deixá-la, mesmo ela sendo a mulher da sua vida. Mas ele quer tratar do assunto de uma forma para que o seu nome não seja manchado. O nome de quem? De Maria. Diga comigo, José foi homem. Você tem coragem de dizer comigo, homem? As mulheres vão dizer com facilidade. Mas diga comigo, está faltando homem na praça. Homem de verdade. Olha o comportamento de José. Eu vou deixá-la secretamente. Ninguém vai perceber a situação. Ela vai ficar bem, vai ficar numa boa. E eu vou ficar numa boa. A segunda virtude que agora eu encontro na vida de José, que está na leitura, é que o anjo do Senhor agora aparece num sonho. Pensa comigo. A cabeça de José está a mil. Agiu como homem. E com certeza ele pensa dia e noite. A mulher está grávida. Eu vou ter que deixá-la. Eu vou ter que abandoná-la. E aí? Normalmente quando a gente pensa num problema o dia inteiro, é muito comum à noite a gente sonhar com um problema, não é? Quem passa o dia inteiro numa atividade, normalmente você às vezes passa a noite sonhando naquela atividade, trabalhando. Seja no escritório, na rua, naquilo que você faz, porque a tua mente ela não para de funcionar. E eu aprendo aqui outra virtude na vida de José, porque ele começa a sonhar. E o anjo começa a trazer a revelação de Deus para ele. A revelação de quê? De que Maria não tinha traído ele. De que aquele negócio era de Deus. Que aquela criança queria nascer, teria um nome chamado Jesus. E que aquela criança seria o Salvador do mundo. Que o nome dela seria Emanuel, que era o Deus conosco. Você imagine agora ele recebendo esse sonho. Mas e aí, se fosse só um sonho? Aonde estaria a moral dele de novo? Rapaz, eu vou casar com a mulher buchuda. O que é que tu faria? Tu iria procurar o profeta, a irmãzinha das orações e revelação, que muito crente gosta. O que é que tu faria? Irmãos, eu aprendo uma virtude grande aqui na vida de José. É que José, ele acredita no sonho. Foi um sonho, mas ele creu na mensagem do anjo do Senhor. Aí eu lembrei, quando eu estava escrevendo aqui, eu lembrei de Zacarias. Quem era Zacarias? O sacerdote. Subiu para fazer o trabalho no templo. Zacarias teve uma revelação real, visivelmente. E não é que o sacerdote não creu? Hã? Ele não acreditou, irmão. Ele viu o anjo cara a cara, dizendo que ele seria pai. E ele imaginou, conversa é essa? Eu estou velho, rapaz. E a mulher é estéril, ela não pode dar filho. Aí o anjo olha para ele, desgraçado, vai ficar mudo. Quando o menino for circuncidado, tu volta a falar. Mas enquanto isso, tu não vai falar mais nada. E José, a mulher barriguda, e ele acredita, irmão. Olha aí, diz para o teu irmão, nós temos que acreditar em sonhos de Deus. Foi Deus, ele creu, irmão. É a segunda virtude que eu encontro na vida de José. Ele creu que aquele negócio era de Deus. E qual é a ideia agora? Rapaz, se é de Deus mesmo. Eu não creio nesse negócio de Espírito Santo, porque eu sou judeu. Eu sigo o Pentateuco. O Espírito Santo não havia descido. Mas se Deus falou, eu vou casar com ela. A terceira virtude que eu encontro na vida de José
é que José casou-se com Maria. E algo interessante. Ele carrega em seus ombros a ideia, escute isso. Ele carrega em seus ombros a ideia de quê? De que aquele filho que estava na barriga era dele. Diz para o teu irmão, mas não era. Todo mundo, parabéns, José. Tá bonita a barriga de Maria, rapaz. Filhão, vai ser lindo, vai ser a cara do pai. Ele, é mesmo, rapaz. José não tinha revelado nada, irmão. Ele carrega nos seus ombros a responsabilidade de ficar em silêncio. Todo mundo parabenizando. José, rapaz, parabéns, rapaz. Casou, a mulher tá grávida. Tu foi ligeiro, rapaz. Tu foi rápido, hein? Tu não brincou em serviço, rapaz. Ele dizendo, é mesmo, é meu. Pergunta aí para o teu outro irmão aí, o que é que tu faria? Não era nem teu. Era um negócio celestial que ele não estava entendendo ainda. Ele não estava compreendendo, mas cada dia a barriga da mulher estava crescendo. E a mulher era virgem. A mulher não tinha conhecido o homem na terra. Oh, coisa maravilhosa é quando nós acreditamos na palavra de Deus. Exalte o Senhor esta noite. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente aceita quando Deus diz que é assim, vai ser assim, vai acontecer. É só esperar o tempo e a revelação de Deus vai ser cumprida. Ele carregou nos ombros, barrigão crescendo. É teu, José? É, rapaz, é meu. É nada. Tu nem conheceu a fruta, José, ainda. Não é nada. Ô irmãos, que virtude, hein? Carregar 9 meses a ideia de que tu é o pai. Ouvi tantos elogios e tu saber lá dentro, não é meu. Isso aí é um negócio de Deus, eu não estou entendendo. Mas ele cumpriu. Glória seja dada ao Senhor. Queridos, eu aprendi outra virtude aqui na vida de José. Qual foi a quarta virtude? Ele não tocou em Maria. Como pastor? Irmãos, vamos falar aqui um português claro. Ele não a conheceu sexualmente até o nascimento da criança. Mas como é esse negócio? Vou explicar. Quando você que teve um casamento religioso, seja com pastor, com padre, vamos ser sinceros aqui, os homens. O pastor está dando aqui o sermão de casamento. O que é que nós estamos pensando, homens? Sejamos sinceros. Nós estamos pensando na lua de mel. O pastor está dando os conselhos matrimoniais e a gente viajando. Como é que vai ser, rapaz? Em espírito a gente está orando. Termina. Irmão. Eu estou falando alguma mentira essa noite? Homens, é verdade ou não é? É verdade, irmão. A gente só pensa naquilo. Não é, David? É, irmão. Agora tu imagine a cabeça de José. Pensa comigo. Casou. Festona. Eita, hein, José? É hoje. José, onde é que vai ser a lua de mel, hein?
A Bíblia não diz, vamos imaginar aqui, vai ser aí, manda de Samaria aí, ou aqui perto, tem uma casa bacana lá e o clima, ó, irmão, nada. O que é que nós faríamos, hein? Você vai com a tua esposa, casou, é tua, e tu não pode, hã? O que é que tu faria? Irmão, pensa um negócio estreito. Você não pensa que José, irmãos, estava com vontade? Estava ou não estava? Estava, irmão. Eu fico pensando que José deve ter imaginado. Puxa vida, o sonho diz que ele vai salvar o mundo. Mas ele imaginava, eu quero é me salvar. Camarada subindo nas paredes, eu quero é ser salvo. Irmão, 9 meses. São 270 dias. Todo dia olhava para ela, mas nada. Eu acho que a maior prova na Bíblia que teve foi a de José. E ainda teve o pós-parto, né? Foi natural, no mínimo 30 dias. Aí tu bota aí 300 dias para José. Irmão, eu não sei se eu teria essa virtude. Vou ser sincero. Os obreiros. Essa ideia de pai adotivo é complicado, né? Está lá o material pronto para ser trabalhado. E você não poder pegar na colher de pedreiro para construir. Irmão, o negócio estreito. Mas eu aprendo uma virtude na vida de José. Qual é a virtude, pastor? Ele soube esperar. Diga comigo, o homem paciente. Foi paciente, irmão. Paciente. Porque o negócio hoje é um negócio apressado, né? Hoje o negócio estreitou, o povo está muito adiantado. Mas José esperou, no mínimo, biblicamente, 300 dias. Eu imagino José quando acaba o resguarde de Maria. Aí ele olha para ela e diz, salva-me, porque estou perdido. Quem pode glorificar o Senhor essa noite? Irmãos, é engraçado, né? Mas é uma virtude. Um homem espera tanto tempo, por causa de uma voz que falou para ele num sonho, que aquele menino era um projeto de Deus, e ele não poder tocar na sua amada, na sua desejada, na sua querida esposa que ele amava. Pastor, por quê? É porque quando a gente casa, a ordem de Deus é, faça menino. A não ser que exista um problema nos dois. Mas a ordem de Deus foi para fazer. Como é que faz? Eu não sei não. Depois você pergunta para o Laílson, para o Paulinho. Mas eu sei que José esperou o tempo de Deus. Queridos, diga comigo, é muito bom esperar o tempo de Deus na nossa vida. Foi difícil para ele, foi. Mas o depois pode ser muito melhor. Glorificado seja o Senhor esta noite. Sabe por que foi bom? É a quinta virtude que eu vejo na vida de José. Qual é, pastor, a quinta virtude? Diga comigo, privilégio. Por quê? Porque o menino nasceu. Está ele, Maria e a criança naquela manjedoura. Chegaram para ele e perguntaram, qual é o nome do menino? José ergue a voz e diz, o seu nome é Jesus Cristo.
Glorifique mais forte o nome do Senhor Jesus esta noite. Ninguém teve o privilégio que José teve na Bíblia. Por quê? Ele foi quem colocou o nome. Seu nome é Jesus Cristo. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Quem é ele? É o Salvador da humanidade. Ah, mas foi adotivo. Foi. Diga comigo, o verdadeiro pai não é aquele que coloca a semente no óvulo. Pai é aquele que cria. Pai é aquele que cuida. Pai é aquele que ensina. É aquele que procura dar bons ensinamentos a ele. Pai é aquele que corrige. Amém. É muito bom, camarada. Rapaz, eu fiz aí 10 filhos. Estão tudo espalhado. Tanta rapariga espalhada no mundo. E o cara não olha para a cara de nenhum. Tu é um desmantelado. Pai é quem cuida. Pai é quem passa as noites sem dormir. Junto com a mãe do lado, o filho doente. Precisa levar no hospital. Quem leva? O pai. Precisa fazer isso. O pai vai ralar, vai trabalhar, vai cuidar para que ele tenha alimento na boca, para que ele tenha uma escola, para que ele tenha roupa para vestir, para que ele seja homem ou mulher nesta vida. Isso merece um glória a Deus. O verdadeiro pai é aquele que cria. Tem muitos pais adotivos que são melhores do que pais biológicos. O pai, ele tem uma relação muito grande com o filho. Tem ou não tem? Tem uma relação muito forte. José cria Jesus como se fosse dele. Parece que Jesus saiu das entranhas de José. Não era, mas parecia. José lhe dá uma profissão digna de honra naquela época. Qual era a profissão de Jesus? Carpinteiro de Nazaré. Uma das mais belas profissões da Bíblia. Jesus chegou em outras cidades e perguntaram, não é ele o carpinteiro de Nazaré? O homem era conhecido, por quê? Porque o pai lhe deu uma profissão. Eu vou dizer algo muito duro, me perdoe. Diga aí para o outro pai, ou quem vai ser pai, o pai verdadeiro não cria o seu filho para ser vagabundo. Ele cria para ele ser um trabalhador. Para lá na frente ele conquistar, ele ralar, ele se esforçar, ele trabalhar. Esse é o pai verdadeiro. É que cria, que cuida, que ensina. Cadê os pais aqui essa noite? Dá um sinal. Cadê os que vão ser pais? Ramon está bem pertinho. O Andrei não vai ser pai, Andrei? Futuramente, né? E os jovens aqui? Irmãos, é muito bom ser pai, irmão. A gente passa a noite sem dormir. E se a mulher tiver o menino cesariano, quem vai limpar as fraldinhas é o pai à noite. É ou não é? Limpar o cocôzinho, leitinho. No mínimo a mulher, ela passa 3 meses para se recuperar na sua totalidade. Aí quem vai lavar coisas, se você tem empregada durante o dia é bom, mas é à noite. É tu, cara. É bom, não é? E é bom ainda quando o filho sai a cara do pai. A gente se orgulha dizendo, é a cara do pai. A Lívia estava cantando aqui,
E o Laílson, ô menina bonita, parece com o pai. Eu, realmente, graças a Deus, a cabeça não é. Amém? Aí a gente se enche de orgulho, é a cara do pai. A gente está com a esposa, o pai e o filho. Aí alguém chega, não parece com a mãe não, parece com o pai. A gente, ó, sou eu mesmo, eu sou o cara. Então é isso. E outra coisa importante que eu aprendi. Diga comigo, o filho não segue o conselho do pai. Ele segue o exemplo do pai. O pai dá conselho, mas o pai vive uma vida miserável. Não vive o conselho que ele quer dar para o filho. E quer que o filho seja o que ele aconselhou. Não, meu irmão. Tu é o espelho para o teu filho. Tu é o herói do teu filho. Se você não presta, o filho vai querer ser igual a você. Eu já vi pais cachaceiros, raparigueiros. Nem todos os filhos às vezes puxam. Mas uns puxam. Quer ser igual ao pai. O cara mal cria um cabelo no bigode. Já está bebendo, fumando, raparigando. Por quê? Porque ele segue o exemplo do pai. Você quer ser um bom pai? Então seja exemplar para o teu filho. Seja um homem exemplar para a tua família. Porque você já viu a pata, o pato? Os patinhos vão tudo atrás dela, né? Se tiver uns 20, segue os passos da mãe, do pai. O filho é do mesmo jeito. É uma raridade quando o pai é miserável e o filho toma uma atitude melhor. Isso é louvável. Mas normalmente o filho segue o exemplo do pai. Então, pais, vocês querem ter filhos saudáveis? Sejam exemplos para eles. Sejam honrosos de uma vida digna para ele. Outra coisa que eu coloquei aqui, que é muito importante, já estou encerrando, é que o pai, ele protege o seu filho. Sim ou não? Um pai de verdade, ele ama o seu filho. Se possível, ele até dá a vida para que o seu filho não morra. Um pai que ama, ele é capaz, se é para o meu filho morrer, eu morro no lugar dele. Já vivi muito para que ele possa viver. Agora imagine comigo numa situação perigosa. Está o teu filho e um estranho. Um filho estranho, você não sabe nem de quem é. E existe um risco de morte ali. Quem tu salvaria primeiro? O estranho ou teu filho? Eu salvaria o meu filho. Não adianta eu dizer que salvaria o estranho, porque eu não salvaria. Se der para salvar depois o estranho, eu salvaria. Mas primeiro é o meu filho, porque eu sou o protetor dele. Eu sou o guarda dele, sou eu quem cuido dele. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Está onde? João capítulo 1, verso 12. O 11 diz, veio para o que era seus. Os seus, eu não quero esse pai para mim não. Quero não. Cai fora. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Olha, Deus deu-lhes o poder de se tornarem o que, igreja?
Diga comigo, filhos de Deus. Você tem um pai biológico que é capaz de cuidar de você, te ensinar. Quem na vida tivesse um pai como José, você iria levar o legado dele toda a tua vida. Tu iria honrar o nome dele. Quando alguém estivesse falando de um homem ruim, você iria levantar o nome do teu pai e dizer: o meu pai foi diferente. O meu pai foi assim, ele foi diferente. Agora imagine ser filho espiritual de Deus. Você recebeu a Deus como teu pai. A metamorfose espiritual aconteceu na tua vida. Você passou de ser uma criatura terráquea para agora ser filho legítimo de Deus. Imagine o que Deus não fará por você. Se o homem biológico protege, imagine Deus. Aplauda, aplauda o nome do Senhor. Imagine Deus. Deus sabendo que eu aceitaria, que você aceitaria. Ele não poupou Jesus por você. Diz aí, eu tenho 2 pais. Eu não sei qual é o nome do teu pai. O meu é Moisés. Meu pai biológico. Quem é o teu pai espiritual? Deus. E a Bíblia diz que nada vai me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a profundidade, nem o porvir, nem a altura, nem largura. Não existe nada, perigo, espada, nudez, nada nessa terra e nesta vida vai me separar do amor do meu Pai, do amor de Deus. Aleluia! Se você não tem mais o teu Pai nesta terra, se o teu Pai te abandonou, alegra o teu coração. Você tem um Pai que vai viver a eternidade pelos séculos dos séculos contigo. Oh glória, oh glória, oh glória. Louvado, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus não iria fazer por você, se eu tenho coragem de fazer pelas minhas filhas, imagine Deus. Para a gente encerrar, eu quero deixar para a igreja Provérbios 17:6. Sábio Salomão disse que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Salomão estava dizendo, a coroa dos velhos são os netos. Os filhos cresceram. Ele quis dizer aqui que o neto, que vem aí na segunda geração, além de ser a alegria do filho dele, traz alegria para o avô. Você já viu que tem avô que é bom de dar presente? Quem tem avô assim? É bom, né? Tem essa oportunidade, avô, paparica. A vovó paparica muito. Ela esquece de você total. Quem é a bola da vez? É o neto. Por isso Salomão escreveu, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, os netos. Mas ele também escreveu algo. A glória dos filhos são os seus pais.